Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente encerrar mais uma série aqui no canal. Zeramos o Guia Avançado do Jogador para Symbaroum. Hoje vai ser o nosso último vídeo, a gente vai comentar aqui, o último capítulo que está faltando, que é justamente, o capítulo 10, capítulo de equipamentos. Então, com isso, mais um livro zerado aqui no canal, mas se você está chegando agora, justamente no último vídeo, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist que reúne todo o material que a gente produziu a respeito do Guia Avançado do Jogador de Symbaroum. E depois, se você quiser continuar explorando aí outros livros, outras playlists aqui no canal, é só se inscrever e ativar o sininho. Então olha só pessoal, quem já acompanha o canal há um tempinho, sabe que toda vez que a gente está zerando, encerrando uma série, um livro aqui, eu sempre gosto de pegar um tempinho para agradecer todo mundo que ajudou, contribuiu de alguma forma para o canal ou para a série. Seja assistindo algum vídeo, assistindo todos, encaminhando para alguém, deixando algum comentário, tirando uma dúvida, pessoas que de repente conheceram o livro através dos vídeos aqui do canal, pessoas que se interessaram por um livro novo, por um sistema novo. Eu sempre fico muito feliz quando isso acontece, Então deixo aqui o meu muito obrigado para quem contribuiu de alguma forma com o andamento aqui da nossa série. Agradeço também quem ainda vai assistir, porque os vídeos ficam salvos aqui pelas internets da vida. Então você que chegou, sabe-se lá quanto tempo depois que eu gravei o vídeo, muito obrigado também por ter assistido e espero que tenham curtido, tenha ajudado a todo mundo conhecer um pouquinho melhor o livro, de repente conhecer um pouquinho mais a respeito do cenário, se interessar, pelo Symbaroum. É um cenário que eu acho muito interessante. E assim, esse livro, de uma maneira geral, para a gente já fechar aqui essas considerações, eu achei um livro muito simples, muito rápido de ler, assim, muito gostoso de ler. Ele vai direto ao ponto, ele vai trazendo muitas coisas novas interessantes, tá? Aqui a gente está nos capítulos finais mais descritivos, de armas, armaduras, equipamentos e tudo mais. Isso é uma coisa mais direta. Mas assim, ao longo dos capítulos anteriores, quem acompanhou a série, tem muita coisa que realmente agrega para o cenário, que expande o cenário, que o torna, na minha opinião, ainda mais interessante. Então vamos lá, pessoal. Aqui, claro, no capítulo de equipamentos, a gente vai ter uma enorme listagem de coisas novas, de equipamentos novos para você utilizar. Eu vou ler só esse trechinho inicial, porque ele dá uma ideia geral do que a gente vai encontrar aqui. Olha só. Aqui você encontrará descrições de equipamentos que os personagens podem precisar durante as suas aventuras, além de itens e serviços que eles podem precisar para relaxar e se recuperar. Os objetos e serviços listados estão disponíveis em todos os principais assentamentos de Umbria, mas também podem ser fabricados por jogadores experientes. Então assim, dada essa visão geral de que tipos de equipamentos que a gente vai encontrar aqui, o que se segue é uma lista gigante com a descrição de cada um dos equipamentos, que depois são organizados, acho que por tipo, em tabelas que vão trazer aquelas informações básicas, quanto é que custa e tal, qual é o equipamento. Então, olha, só para dar uma ideia aqui, a gente vai ter elixires, a gente vai ter aqui o que mais? Artefatos menores, um monte de coisas. Realmente são várias páginas com uma porrada de equipamentos novos. Então, claro, eu não vou ficar lendo todos aqui, mas é sempre bom, é sempre interessante a gente destacar alguns pontos, para ampliar essa visão geral que a gente está tentando construir aqui a respeito desse capítulo. Então, olha só, para a gente destacar algumas coisas aqui em relação ao capítulo de equipamentos, vamos comentar um pouquinho e dar alguns exemplos por tipo de equipamento. Então, ele vai começar aqui com elixires alquímicos. Então, de uma maneira geral, você vai encontrar aqui vários novos elixires. Por exemplo, você vai ter aqui, olha, antídotos, elixires que vão servir ali para cura, cura herbal, substâncias como, por exemplo, a seiva púrpura. Esse tipo de elixir aqui, ele vai auxiliar na resistência à corrupção. Alguns, são mais elaborados um pouquinho, tipo essa seiva púrpura. Então ele vai trazer aqui, olha, a descrição. E ainda vai ter aqui, olha, tipos, porque tem fraco, tem moderado, tem forte. E alguns eles vão trazer uma descrição um pouquinho maior, já de repente apresentando alguma mecânica ou algum teste que você precisa fazer. E outros não, vão só apresentar aqui de uma maneira geral o que é esse tipo de equipamento. Então, tem vários novos elixires alquímicos. Tem aqui outro tipo, olha. Temos aqui os artefatos menores também, tá? Começando aqui, mas deixa eu mostrar aqui na outra página para vocês. Ó, temos vários artefatos menores. Tá aqui a tabela, reunindo todos eles aqui, com os seus nomes e os respectivos valores, E esses artefatos menores, de uma maneira geral, eles são itens que eles vão conceder bônus específicos, tá? E místicos aos ritualistas. Então, é algo voltado especificamente para a galera que usa magia aí no universo, do Symbaroum. Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, arma transcendental. Qual é o efeito dela aqui em linhas bem gerais? Ela permite que você faça ataques à distância utilizando os atributos de um ataque corpo a corpo. Você tem aqui um foco místico,
que vai permitir que o místico tenha bônus nos seus testes de tradição para realizar ali, né, as suas magias e tal. Tem o cajado rúnico, ele vai oferecer proteção extra, vai canalizar poderes e tal. E assim, só para também pegar um último detalhe, esses artefatos menores, eles vão exigir um vínculo com o usuário. Geralmente você vai precisar gastar algum tipo de ponto de experiência, você vai ganhar corrupção permanente para construir, né, em termos de jogo, o vínculo, né, entre o seu personagem e esse artefato menor. Seguindo adiante aqui no capítulo, outro tipo de equipamento que a gente vai ter aqui em destaque, olha, são as armadilhas. E aqui, para a gente começar aqui o nosso papo a respeito delas, o livro classifica as armadilhas em dois tipos gerais, né? As armadilhas mecânicas e as armadilhas alquímicas. Mas essa divisão não é somente teórica, ela vai ter um desdobramento prático ali, tanto na questão narrativa do jogo, quanto também em algumas mecânicas, claro. Por quê? As armadilhas mecânicas, elas são acessíveis a usuários destreinados, ou seja, qualquer Zé Ruela pode tentar interagir ou construir uma armadilha mecânica, mas tem risco, né? Então, se você tem talentos, habilidades específicas para construir armadilhas mecânicas, você provavelmente não terá esses riscos. Se você vai se arvorar e a construir alguma coisa, saiba que tem um risco. As armadilhas alquímicas, elas exigem, né, treinamento em armadilheiro ou pirotecnia. E as armadilhas, né, alquímicas, elas vão ter, eu mencionei alguma coisa aqui sobre elixires alquímicos, armas alquímicas, né, inclusive, no vídeo anterior, mas tem especificamente as armadilhas. Então elas vão ter também a questão do efeito, né, do raio de efeito e tal, e elas vão ter também níveis de eficácia. Tá? Elas vão ser armadilhas classificadas em fraca, moderada e forte. E de uma maneira geral, elas podem prender os inimigos ou causar danos contínuos, como por exemplo chamas e tal, esse tipo de coisa. Então aqui ele vai trazer também mais detalhes, um olhar um pouquinho mais detido na questão das armadilhas. Então, como eu mencionei aqui também em outro vídeo da série, o próprio livro coloca isso, né, na questão das armas, se eu não me engano, que foi tentado trazer um enfoque mais tático para a questão do combate. Então, se isso serve para as novas armas que foram apresentadas lá, com certeza serve também para esses novos equipamentos, ou pelo menos para algum deles, né? A armadilha é um equipamento essencialmente tático, porque você não vai puxar da manga ali uma armadilha no meio do combate. Ela exige um certo tempo de preparação, ao momento anterior e tal. Então, tudo isso, né, todas essas informações vão se somando e trazendo esses novos elementos, né, para serem incorporados aqui nos jogos de Symbaroum. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter, olha, um outro grupo, né, de equipamentos selecionados aqui, que são as ferramentas especializadas. Então, esse grupo aqui de equipamentos, eles vão te ajudar em tarefas comuns, vamos dizer assim. Mas são equipamentos que, segundo o livro coloca aqui, olha, de uma maneira geral, eles vão conceder bônus de +1 em testes de perícias específicas, tá? Então, todas essas ferramentas especializadas, o resultado mecânico delas é te dar +1 de bônus. Agora, em qual perícia vai depender do tipo de equipamento. Então, vou citar aqui alguns para vocês. Ele coloca aqui, olha, o bestiário, ele vai te dar +1 de bônus em teste de saber sobre as bestas, né, conhecer ali, né, os monstros, as criaturas, enfim, os animais perigosos, esse tipo de coisa. O laboratório de campo vai te dar +1 de bônus em testes de alquimia, né? Ferramentas de escavação, ferramentas de escalada e tal. Alguns equipamentos podem até ser necessários, aí, dependendo da interpretação do grupo e do narrador, né, para você conseguir realizar a tarefa. Então, por exemplo, pode ter uma escalada que seja tão difícil, tão íngreme, que se você não tiver um kit de ferramentas ali, você simplesmente não vai conseguir. Né? Então, assim, tem coisas que dependem da interpretação, mas o fato é que esses equipamentos, essas ferramentas especializadas, de uma maneira geral, o propósito mecânico delas é te ajudar em perícias específicas. Na sequência aqui do livro, a gente tem alguns grupos, né, de equipamentos que vão servir, na verdade, para te ajudar a compor o cenário, né, que vão formar aquela famosa firula ali da coisa, né, que não vão ter, em tese, nenhum efeito de mecânica de jogo, mas para grupos que gostam mais de explorar essa questão da imersão no jogo e tal, né, ou quem consegue utilizar isso de uma maneira mais hábil, realmente pode contribuir bastante. Estou falando aqui, por exemplo, olha, de comida e bebida. A gente vai ter aqui, olha, várias descrições aqui, tá, uma tabela com vários novos equipamentos, né, vamos dizer assim, desse grupo, que aqui, na verdade, vão descrever tipos de bebida, tipos de comida. Você pode associar isso com as culturas, né, descritas aqui, com os povos presentes aqui no cenário e tal, e montando, né? O livro dá algumas dicas em relação a isso. Ele tem até aqui, olha, nessa coluna lateral aqui,
falando um pouquinho sobre bebidas, acho que são diferentes tipos de cerveja e tal, cada um de uma cultura, cada um com um aspecto diferente, então isso vai ajudando no fator imersão do jogo, né, e diferenciando, né, se você viajou de um lugar para outro mais distante ou está em contato com um povo que você nunca encontrou antes ali no cenário de jogo, é interessante você ter essas coisas para marcar, né, esses momentos, para não ser todo mundo, né, um povo genérico e pasteurizado, onde é tudo sempre igual, onde toda taverna é sempre igual, onde sempre é servido as mesmas coisas. Então, assim, é interessante também você tentar, na medida do possível e do interesse do grupo também, né, dar destaque a certos elementos que vão ajudar ele a tornar o jogo cada vez mais especial. Também nessa mesma pegada, olha, o próximo grupo que ele vai trazer aqui, olha, são instrumentos musicais. Ó, botou esse guerreirão aqui com cara de mal, mas aqui do lado estão os instrumentos musicais, que também vão servir, na minha opinião, para essa parte aí da firula e tal, e da imersão do jogo. Então, só para citar aqui, olha, tem alaúde, chifre de bronze, né, gaita de fole, realejo, tambor, violino, enfim, ele vai trazer aqui e vai falar, comentar um pouquinho sobre cada um desses instrumentos, e aí você vai organizando isso na sua mente, vai dando mais essa camada, né, no seu cenário, para, como eu disse, deixar o jogo cada vez mais interessante. E para fechar aqui esse capítulo, né, as últimas informações que a gente vai ter, são também aqui, olha, bens de troca, né, tabaco, geralmente alguma coisa aqui ligada ao comércio. A gente também vai ter já uma tabela aqui de normalmente bens, né, de troca, ou bens mais comuns de serem encontrados no comércio local, vamos chamar assim, que também vai entrar de alguma maneira aqui no seu jogo como pano de fundo. Por exemplo, aquela famosa caravana que o seu grupo vai apresentar, é uma caravana de quê? Ah, não interessa. Não, pode ser que tenha aqui, olha, uma caravana de cravo, de especiarias, de gengibre, de mel, de óleo, enfim, ou produtos variados. Se você faz um grupo de saqueadores, por exemplo, né, vocês encontraram, atacaram uma caravana aleatória, uma caravana de quê? Tá levando o quê? Para não ficar sempre na mesmice, tem várias opções aqui, produtos que são realmente diferenciados, interessantes e que fazem algum sentido para a lógica, né, do cenário. Então eu acho bacana realmente ter essas informações à mão para quando for necessário você rapidamente conseguir consultar aqui e lançar a mão delas para, de novo, deixar o seu jogo cada vez com mais camadas, cada vez mais interessante para a galera imergir cada vez mais no cenário. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Zeramos o Guia Avançado do Jogador para Symbaroum. Espero que vocês tenham curtido aí essa jornada. Espero realmente que tenham se interessado pelo livro, tenham descoberto aspectos novos, tenham encontrado coisas interessantes ali para colocar nos seus jogos, beleza? E no mais, de novo, muito obrigado para quem acompanhou a série, para quem assistiu todos os vídeos, só alguns, quem encaminhou, quem contribuiu de alguma forma para continuar fazendo o canal aqui acontecer, beleza? No mais, quem ficou comigo até o final deste vídeo, muito, muito obrigado. Se você acha que esse vídeo foi útil de alguma forma, deixa aí um comentário, deixa o seu like e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.